Salve galerinha do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo aqui no nosso canal, Psicanálise e Afins. Na nossa série aqui de respostas aos comentários, ou como eu tenho falado ultimamente aqui do diálogo com vocês, né? Desses vários comentários que a gente tem recebido ao longo dos dias, né? Nos nossos vídeos e tal. Espero que eles continuem, porque isso aí nos faz ter novas ideias para discutir, é muito bacana. Essa primeira série, provavelmente vai ser o fim dessa primeira série, mas ainda vamos fazer mais duas séries maiores um pouco, que é sobre a questão da feminilidade, que foi um questionamento feito aí, e outro sobre música, tá? Música e psicanálise. Nós vamos fazer uma pequena série que eu tenho que apresentar algumas coisas de música para que vocês possam entender também. Mas, até lá, vamos a um grande comentário, um textinho maior um pouco, da nossa querida Mariana Prates Oliveira. Sempre deixa alguns comentários aí. Vamos ver a pergunta da Mariana aí. Vamos lá. Professor, sobre os contrários, li em Freud, na 19ª conferência, aí um trechinho que ela põe do Freud lá. Em psicanálise, os contrários não importam em contradição. Fechando aspas aí. Continuando agora a fala da Mariana. Quanto ao enunciado ser verdadeiro ou falso, uma vez ouvi que Deus é uma variável fora do controle epistemológico, pois não há provas nem que existe, nem que não existe. Aí ela pergunta, seria porque não é objetivo? Quer dizer, a pessoa encontrará provas, ou melhor, confirmações, conforme a sua crença anterior? Vamos lá, né? Primeiro, Mariana, primeiro de tudo, gostaria de te agradecer pelos vários comentários, carinhosos que você sempre deixa no nosso canal, A Mariana sempre está deixando alguns comentários aí muito bacana. E isso, falar que isso ajuda muito a gente a continuar trabalhando aqui, fazendo os nossos vídeos. Quanto à sua pergunta, achei ela muito interessante, muito bacana. Vamos lá. Primeiro, a frase do Freud. Está aqui completa em alemão, porque eu quero discutir com vocês uma questãozinha aqui da tradução. Vou pegar só esse trechinho da frase, porque a gente vê aí como está na tradução do Freud, que a Mariana cita, os contrários não importam em contradição. Tá. Vamos discutir um pouquinho esse pedacinho então dessa frase, que está aí para a gente pegar só esse trechinho das Gegensätze, keinen Widerspruch bedeuten. Vamos lá, dessa parte. Primeira palavra, Gegensätze. Seria literalmente frases opostas, frases de sentido contrário, uma contradição. Gegen quer dizer sentido contrário e Sätze são frases. Tá? Então seriam frases de sentido contrário. A outra palavrinha importante aí da frase, o Widerspruch, também quer dizer contradição, no sentido mais geral. Aqui tem um dicionário muito bacana, ou vários, de um dicionário semi-bilíngue em alemão, muito bacana. Ele é um dicionário alemão, mas com palavras em português, para a gente entender também. Muito bom, muito bom. De acordo com ele, a palavra Widerspruch também quer dizer contradição. O Wider quer dizer contra, e o Spruch quer dizer máxima, provérbio, sentença. Então seria uma afirmação contrária. Tá? O Bedeuten, a gente já falou várias vezes disso, quando a gente fala do Traumdeuten, do Freud e tal, seria um significado. Então, pensando num linguajar bem mais freudiano, eu diria que a melhor tradução para esse finalzinho da frase do Freud, que eu diria então aqui, em psicanálise, aí a minha tradução, os opostos não significam contradição. Tá? Ou seja, duas frases seriam opostas, uma frase dizer o oposto da outra não significa contradição. E eu tenho que pensar também que essas frases, elas podem ser representações, elas não precisa ser uma frase, um escrito, ok? Os opostos em Freud são algo extremamente importante na teoria do Freud. Os pares de opostos em Freud, eles funcionam ao longo de toda a teoria do Freud. Tá? E a gente pode pensar alguns, e vou lembrar alguns assim por alto, aqui, só para vocês pensarem aqui, princípio de prazer e princípio de realidade, mundo externo e mundo interno, amor e ódio, os papéis ativo e passivo, masculino e feminino, pulsão sexual e pulsão do eu, pulsão de vida e pulsão de morte, e assim vai, a gente tem muitos. A própria ideia de ambivalência em Freud diz que esses contrários, que esses opostos não implicam em contradição. Porque eu posso ao mesmo tempo amar e odiar uma pessoa. Não é assim que acontece? Por exemplo, o clássico da análise, que a gente chega, deita no divã e vai falar mal dos nossos pais, que a gente tanto ama.
E aí a gente fala mal, mas a gente ama, e aí isso acaba tirando culpa e vai aquilo longe por muito tempo. Então, sim, esses opostos, né, não significam, não implicam numa contradição. Ou seja, os opostos em psicanálise, eles convivem muito bem entre si. Eles são, inclusive, necessários para o bom funcionamento do nosso psiquismo, tá? E a nossa relação com o mundo que está ao nosso redor, né? A relação do nosso psiquismo com esse mundo ao nosso redor. A gente precisa desses opostos, tá? Já a questão mais específica assim, de Deus para Freud é uma variável cada vez mais fora da proposta, né? Ou seja, à medida que avança a teoria do Freud, o Freud prescinde de Deus cada vez mais. Né? Se é que em algum momento da teoria do Freud ele justificou alguma coisa a partir de Deus. Mas o Freud prescinde de Deus na sua teoria o tempo inteiro. Entretanto, as religiões e mesmo Deus, né, são um assunto recorrente nos textos freudianos. A religião, normalmente, ela é tida como uma ilusão, por exemplo, como no clássico texto Futuro de uma Ilusão, né, em que o Freud vai colocar a religião como uma ilusão possível para todos nós, né, ou em alguns momentos também a gente vai ver que a religião é comparada com a neurose obsessiva. Tem o texto, atos obsessivos e práticas religiosas, se não me engano, algo parecido com isso, em que o Freud aproxima muito a neurose obsessiva de uma religião, como se a neurose obsessiva ela fosse uma religião particular daquele neurótico, né? É um passo para além da magia, eu já não estou mais naquele pensamento mágico da criança, mas ainda assim é algo muito fantasioso, algo muito uau, né? Como que eu vou fazer algo? Como tem uns rituais na neurose obsessiva, né? Como que eu vou fazer algo para que algo aconteça, para que algo não aconteça, tá vendo? É algo muito da religião, né? Próximo das orações e tudo mais. Já Deus, ele é tido normalmente como um pai mítico, necessário para a manutenção da cultura, né? Então a gente precisa desse Deus que mantém a cultura, ou mesmo como um dentre os símbolos, né, que a gente usa para falar dessa relação nossa com algo que é muito maior do que nós e que nos protege, né? Literalmente a gente pode pensar na analogia e o pai da criança, né? Aquela criança pequena, desamparada. A gente falou do nosso vídeo anterior do desamparo, no qual a gente nasce, a gente falava lá do Lacan, no estádio do espelho e tudo mais, né? Esse desamparo do qual a gente nasce, a gente precisa de uma segurança que é muito maior do que a gente. A figura do pai talvez seja a figura mais interessante nessa questão dessa proteção, ok? Agora, a pergunta sobre a existência ou não de Deus, meu ver, é uma pergunta que já nasce errada, né? Literalmente de início ela já está errada. Sobretudo se a gente toma a forma como Deus é normalmente descrito nas nossas religiões que são monoteístas e ocidentais, ou seja, para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos, que basicamente são as três grandes religiões que a gente tem aqui. Normalmente, nessas religiões, Deus é tido como onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele pode tudo, ele está em toda parte e ele sabe tudo. Não é assim? Ok. O problema é que a gente faz uma grande confusão entre o ser e o existir, tá? Vamos pensar, existir, um ente, esse livro é um ente, ele existe. Nenhum ente, ou seja, nada que existe é capaz de algumas propriedades como essas de Deus, tá? Todos os entes do nosso universo conhecido perecem, degeneram e são finitos, todos, ainda que alguns possam ter milhões de anos como estrelas, bilhões de anos, mas as estrelas também morrem, tá? Os planetas morrem, tudo em algum momento desaparece, ok? Ou seja, para que Deus possa ter essas propriedades, é necessário que ele seja um ser e não um ente. O próprio Deus, quando ele fala, né, a gente pega o texto bíblico, quando Deus fala com Moisés ali na sarça ardente, Deus diz para Moisés, eu sou aquele que sou. Deus não fala com ele, eu penso, logo existo. Ele fala, eu sou aquele que sou, né? Ele não se diz existir, ele se diz ser, ok? Então, indiferentemente da crença se há um Deus ou não, a pergunta se ele existe é necessariamente respondida com um não. Deus não existe, Deus é, tá? Se há Deus, se não há Deus é outra coisa. Existir necessariamente não. Não dá para pensar Deus como um ente, tá? Como um objeto qualquer.
Uma proposta assim, bem platônica, que é, por exemplo, o cristianismo, né? A gente tem muitas das ideias que a gente tem no cristianismo, vem de Platão, né? Tanto é que tem uma frase famosa que o cristianismo é Platão para o povo, né? A gente retira muita coisa dessa ideia de Deus, sobretudo a ideia de participação, a ideia de que participamos de Deus, ou seja, aí mais platônico, participamos da ideia de Deus. Deus é um ser, uma essência anterior a todo ente. Os entes, que são partes desse Deus, participam da sua ideia. Eles surgem, esses entes surgem aqui no nosso mundo e depois deixam de existir, né? Mas eles fazem parte desse Deus, né? Assim, ele é, né? Deus é, sem dúvida, onipresente. Cada um dos entes de todo o universo seria parte desse Deus. Ele seria onipotente, afinal, né? A junção de todos os entes do universo pode qualquer coisa. E ele seria também onisciente. Essa mesma união de todos os seres, tudo saberia, ainda que o nosso pequeno conhecimento humano consiga aprender só um pedacinho muito pequenininho daquele saber. Acabou que a fala nossa aqui acabou parecendo muito mais uma discussão filosófica, teológica, né? Ou seja, um possível posicionamento, e que, como todos os posicionamentos, podem ter posições contrárias. 1 milhão de pessoas aí que vai discordar de praticamente tudo que eu disse. Esse é o menor problema. O que a gente precisa mesmo aprender, sobretudo nesses nossos tempos aí de tantas discussões políticas, de posições contraditórias, né? O que a gente precisa aprender é que o contraditório, a posição diversa da minha, ela é extremamente importante para que possamos buscar um conhecimento do mundo cada vez mais apurado. Se para um há Deus, para o outro não há Deus, isso nunca deveria ser motivo para briga, morte, qualquer forma de violência, né? Afinal, todas as religiões não pregam a paz? Né? Sim, isso deveria ser motivo para bons debates. Cada um de nós faz isso o dia inteiro consigo mesmo. Isso é o funcionamento do nosso psiquismo, regra básica de como o nosso psiquismo funciona em Freud. A gente tem dúvida, a gente tem questionamento, a gente faz coisa contraditória com os nossos próprios valores, não é? A gente de repente não se pega fazendo uma coisa, gente, não acredito que eu fiz aquilo. Sim, né? Então a gente age em contradição com a gente mesmo, tá? A gente sempre vai ter milhares de argumentos a favor ou contra a possibilidade de haver um Deus. Ele não sendo objetivo, né, como a Mariana fala, ele não sendo algo objetivo, não sendo um ente, ele sendo uma ideia, ele sendo um ser, esse debate só se alimenta, só cresce, né? Tomara que cresce, né? Se fosse uma forma mais saudável, ainda seria muito melhor. Sempre é possível discutirmos, debatermos se há ou não um Deus. Mas a pergunta, Deus existe? Não. Não é esse o objetivo. Ok? Esse mundo objetivo. Tá. Ficamos próximos de uma resposta, Mariana? Espero que sim. No mais, vamos lá, hein? Nossos pedidos de sempre. Curtir o canal, se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda sexta tarde. Conversar com a gente aqui pelas redes sociais, seja aqui no YouTube, aqui deixando seus comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, como vocês preferirem. Vão deixando as mensagens, vamos discutindo, vamos conversando sobre os diversos temas aí que a psicanálise tem como algo afim, algo próximo, algo fronteiriço. Vamos conversar sobre isso o tempo todo, ok? Visite o nosso site, psicanaliseafins.com.br. Lá tem os nossos cursos, lá tem a nossa produção, lá tem o que a gente está fazendo. Vamos lá. Vai ser bacana, a gente pode se encontrar nos nossos cursos também. E no mais, use álcool gel, use máscara, faça distanciamento social. Vamos manter a nossa vida e aquela de quem a gente curte. Ok? Grande abraço e até a próxima.